Ixi, até IA saiu aqui. Pessoal, Maílson, eu já iniciei aqui o start aqui na aula. Vocês desculpe ter demorado um pouco aqui, que estava travando. Inclusive até a IA que faz a transcrição aqui do áudio, ela também caiu. Tá? É, hoje a gente é a última aula da UC de acionamentos, tá? E daí hoje eu vou fazer o apanhado geral aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Então, ó, só recapitulando aqui, ó, na aula 2 a gente fez a análise do circuito pneumático, tá? Que é a atividade um. Já na aula 3 a gente fez a análise aqui da atividade 2, que é o circuito hidráulico e o eletrohidráulico, tá? E, e hoje aqui, ó, na última aula dessa UC, eu vou abordar esses, essas duas atividades com a teoria da hidráulica e da pneumática, tá? É, só colocar os dois lado a lado aqui. Os dois lado a lado, que aí a gente vai fazendo um paralelo aqui. É porque quando a gente tem, geralmente quando a gente finaliza essa ou C próximo do período de férias, a gente tem até mais tempo, tá? Mas assim, não afetou a qualidade porque a gente conseguiu fazer a análise das duas atividades. Então, aí geralmente essa UC aqui, a gente estuda ela. Por que que ela está aqui o C8, né? Geralmente a gente estuda ela antes de instalação industrial, que foi a UC passada. Mas daí a gente viu aqui, né? Isso não está acontecendo só aqui no Senai, mas também em outras instituições, centro de treinamento, né? Por exemplo, ali no Instituto Federal, o pessoal também pensou do mesmo jeito. É porque é o seguinte, a gente tem mais familiaridade com circuitos elétricos, né? Mesmo quando a gente está lá no segundo grau, nós temos aula de eletricidade, né? E lá a gente só vê só circuito de tensão e corrente contínua, né? Aqui no curso técnico e também no curso de engenharia, além da tensão e corrente contínua, a gente vê também aplicações de tensão e corrente alternada, tá? E já acionamentos, a gente não vê isso no segundo grau, a não ser que você faça, tem um curso técnico concomitante, né? O que que é o concomitante? Que é o que você faz aqui no Senai, a gente também tem essa modalidade, né? Que o que você faz junto com o segundo grau, né? Aí seria o equivalente ao segundo grau técnico, né? Mas aí você faz em outro período ali na unidade do Charuri. Eu, desde 2017, eu dou aula para os alunos nessa modalidade aí, né? Que é o concomitante, né? Aí, mas atualmente eu estou aqui só no EAD. Então, a gente tem um contato maior com a eletricidade. Já essa parte de hidráulica e pneumática, nós temos pouco contato. O máximo que a gente vê sobre hidráulica e pneumática é lá no segundo grau, né, com a física, né, a física aí dos gases, né, física, a termologia, né? E aí dentro da termologia, dentro ali do estudo dos gases, a gente vê um pouco, mas assim muito pouco também um pouco lá no primeiro ano do segundo grau,
Na parte de dinâmica, né, a gente começa com cinemática e dependendo da escola, né, é cinemática, depois dinâmica, aí tem uma parte do estudo de dinâmica que a gente aprende, né, sobre a mecânica, né, relacionada aí à pneumática, hidráulica também, tá? Hidrostática. Mas assim, é muito genérico, não é aplicação igual a gente vê aqui no curso técnico, né? E muito menos lá no curso de engenharia. Inclusive, no curso técnico, a gente vê mais no técnico em automação, já que no técnico em eletrotécnica, ou até mesmo na engenharia elétrica, nós vemos bem menos do que o técnico em automação, do que o engenheiro de controle e automação, mas nós temos que ter essa noção. Então, assim, vou dar uma de Serjão dos Foguetes, né? É complicado isso daí, né? Como a gente já não tem um conhecimento prévio, né? Tudo que a gente vê pela primeira vez, ele, né, sempre é mais complicado. Então, a pneumática, basicamente, né? A gente viu aí pelo. Deixa eu colocar nos tipos de circuito aqui, ó. A pneumática basicamente é o quê? É a pressão, né? A pressão do ar, ou seja, nós temos implementos, igual o exemplo que eu coloquei aqui, ó, tipos de compressores, né? Compressor rotativo por pistão, rotativo, esse daqui é tipo um parafuso mesmo. Tem esse daqui, ó, que é fora de centro, ou seja, ele vai girando aqui, ó, ele vai esmagando essa cavidade aqui, ó, e esse esmagamento da cavidade, ele vai forçando com que o ar é igual uma bomba, né? Uma bomba não sei se vocês já viram a hemodinâmica, tem a hemodinâmica, né, e tem a bomba lá que faz a hemodiálise. A hemodiálise é a máquina que fica lá parado, né? Aí tem também a parte lá de engenharia clínica, né? A hemodinâmica, que basicamente é a mesma da hemodiálise, só que ela é móvel, né? Você consegue levar para o paciente esse implemento aí hidráulico, né? Então, basicamente, a bomba lá da hemodinâmica, né? No caso, ela é hidráulica, né? Que ela vai bombear o sangue. Você tem que bombear o sangue para fora do corpo, porque o corpo ele não consegue fazer a limpeza, né, natural aí, os rins, né? Principalmente os rins aí, eles não conseguem tirar as excretas nitrogenadas. Então, essas excretas nitrogenadas aí, elas, né? Elas estão impregnadas ali no sangue. Também basicamente é a parte discreta nitrogenada, né? A parte de oxigênio a gente consegue fazer no processo de respiração normal, mas a parte de nitrogênio ali, né, a parte da ureia ali, ela precisa ser limpa. E aí, no caso, os rins aí, né, eles vão estar debilitados. Então, a bomba que tem lá, ela é parecida com essa daqui, ó, essa rotativa aqui, ó. Você vai ter um cano. Aí esse cano aqui, ó, ele passa por dentro aqui dessa, né? Aí, por exemplo, você tem a circunferência normal aqui. E aí o eixo dessa bomba aqui, ele é fora de centro. Ou seja, essa parte que está literalmente aqui no centro, ela vem ó, e esmaga essa outra parte aqui do cano, ó. Vou até apagar aqui para a gente desenhar proporcionalmente aqui, ó. Então, aí tem uma parte que fica no centro, é igual essa construção aqui, ó. E tem uma parte que fica fora de centro. Essa parte fora de centro, na hora que ela faz o movimento rotatório aqui, né? O que que ela faz aqui no entorno da bomba aqui, ó? Aí a bomba ela passa por aqui, ó, o cano, né? Aí nessa parte que ela tá fora de centro aqui que tá girando, ela esmaga, né? Ela esmaga, mas só que não totalmente, é porque eu desenhei meio tosco aqui mesmo. Ela esmaga aqui, ó, e ela faz com que o fluido que tá aqui, no caso é o sangue, né? Ele seja empurrado, né? Ascendente aqui, ó, dessa câmara para outra
E basicamente essas bombas elas funcionam assim, né? Para criar uma pressão negativa, você faz esmagamento aqui do conduto. E aí no caso desse tipo de bomba aqui, essa rotativa aqui, né? Ele não esmaga nenhum, ele não é o cano igual a bomba lá da hemodinâmica. Ele esmaga o ambiente aqui, ele fecha, né? Como se tivesse uma porta que ela não é retangular, né? Ela tem um formato variável aqui, e à medida que você for fechando, ela vai chegando até bem próximo da porta, mas ela não chega a ficar travada na porta. Basicamente isso. A gente tem a centrífuga, aí a centrífuga ela atrai todo o ar ou a água, né? Ela atrai para esse centro aqui, ó. Ela é turbilhonada, ó, e ela é levada, por exemplo, se eu tenho um cano de aspersão aqui, ó, ela é levada para esse ponto aqui, ó. Aí tem a axial basicamente ela vai girando aqui, ela tem um espaçozinho, aí esses espaços, entre um espaço de uma turbina, ó, isso aqui fica a primeira parte da turbina, depois a segunda, cada uma dessas aletas aqui é a parte da turbina. Inclusive, a turbina turbojato, né, que é a de avião, ela é uma construção igual essa daqui, axial aqui, né? Você pulveriza o combustível, esse combustível pulverizado em alta pressão, ele vai ser literalmente, né, esmagado, pressionado aqui. Aí você né, injeta ali uma fagulha ali, né, semelhante ao que a gente faz no carro ali, né? E aí ele vai gerar explosão, alta pressão, alta rotação, né? E a explosão vai aumentar essa pressão aqui. E ele vai fazer o quê? Ele vai jogar, né, o ar aqui, ou o fluido, né, dependendo da arquitetura. Inclusive, essas bombas aqui, ó, essas bombas que a gente está vendo aqui para o sistema pneumático, né? A arquitetura é semelhante. Eu até apaguei aqui, né? Ou apaguei não, né? Deixa eu melhorar aqui. Essa daqui é a unidade motriz. Lembra quando a gente estava lá na atividade 2, ó? Então, essa unidade aqui, né? Que até no programa, né, tem esse desenhozinho aqui, ó. É esse conjunto completo aqui, ó, com reservatório, né? Aí no caso, como o óleo, né, no compressor a ar é mais fácil, porque o produto ali, o insumo, é o próprio ar atmosférico, né? Então, tem um lado de captação e tem o outro lado de você pegar esse ar comprimido aqui, né? Aí ele já é comprimido aqui, ele pega do ambiente externo ali, né? Comprime ele e injeta em todo o sistema pneumático aqui, ó. Por exemplo, esse sistema aqui, ó. Coloquei uma foto aqui do sistema completo aqui, ó. Um compressor, ó, esse aqui. Compressor, né? Então você tem um conjunto completo aqui do compressor. Aqui é mais fácil, porque ele pega o ar, né? O ar ali atmosférico, comprime, né? E envia pelos canos aqui, né? Pela tubulação, né? Por essa tubulação aqui, ó, que vai alimentar as linhas aí de alimentação pneumática, né? Vai fazer essa alimentação aqui. Já no sistema hidráulico já é um pouco mais complicado, por quê? Porque
vamos dizer assim, a força motriz dele, né, o fluido, ele não é abundante, ele não está em qualquer lugar. Eu preciso o quê? Colocar ele no armazenamento e desse armazenamento disponibilizar para o sistema hidráulico. Inclusive o sistema hidráulico, ele tem uma arquitetura semelhante a essa daqui. A diferença é que eu vou ter o compressor aqui, né? O compressor junto, que o pessoal chama aqui de, né, aqui na simulação de unidade motriz, né? Aí a unidade motriz a gente tem o quê? Tem o compressor, né? Geralmente ele é elétrico, né? O compressor que aí vai gerar a sucção, né? Ele funcionaria como se fosse o coração, né? O nosso aqui, né? Ele é a bomba aqui que vai sugar o óleo, né? O fluido aqui e vai levar, ó, por esse tubo, né? Então ele suga esse fluido vermelho aqui, né? Aí ele é aspirado aqui, ó, tem um filtro aqui, ó. Suga ele, turbilhona, injeta aqui no sistema hidráulico. Aí ele vai parar onde? Vai parar aqui, ó, no sistema. Opa, vou mover aqui. Ele vai o quê, ó? Vai mandar do mesmo jeito, ó, que ele manda, como se ele estivesse mandando pelo sistema ar, só que a diferença é que vai ser um sistema hidráulico, um sistema de alimentação hidráulica aí, né? E esse sistema aqui, ó, vai alimentar todo o sistema pneumático, né? No caso aí de vocês aí, no curso do laboratório, né? Os vários experimentos que a gente tem aí, né? Com os pistões, né? Aqui a gente tem a bancada, ó, tem a unidade aqui de filtragem, tem toda a bancada pronta, basicamente. Aí lembra aqui, ó, que a gente até analisou na aula passada aqui, ó. Então, ó, por isso que ele utiliza essa válvula tandem aqui, ó, que a válvula tandem, né? E por que que ela é 4, né? Lembra que 4 é a quantidade de vias, ó. E ela é 4 por 2, né? Ou seja, ela tem quatro vias, né? Uma, duas, três, quatro, né? Quando é seta, a gente conta como duas vias, né? Então, se tem duas setas, tem quatro vias, né? Ela tem quatro vias e deixa eu ativar o quadro aqui, né? Ah, agora sim. É porque eu não estava conseguindo acessar o menu aqui de Zoom. Aí lembra que ela é 4 por 2, né? Porque ela tem, ó, a cada seta, ó, duas vias, né? Porque o fluido ele vai entrar e sair por aqui, né? Então, tem quatro vias. Lembra que essa aqui são três posições, tem três quadrados, né? A posição do meio seria como se fosse o neutro, né? Ou seja, o fluido, quando esse compressor aqui está ligado, o que que vai acontecer? O fluido ele vai sair aqui, ó, do reservatório, vai alimentar o sistema, no caso aqui, vamos supor que é um braço hidráulico, né? Controle de um braço hidráulico. Ah, e ele passa por dentro da válvula, né? Da válvula, lembra lá que ele chama de arquitetura, né? Ou construção tandem. Ele passa pela válvula tandem e fica recirculando aqui, ou seja, ele retira o fluido dessa parte do reservatório. E lembrando que aqui tem a chicana, né? A chicana é essa placa aqui, ó, e ela é toda furada, ou seja, o fluido que está nessa parte do reservatório se comunica com o fluido que está nessa outra parte aqui, né? E aqui, ó, ele vai sendo o quê? Vai sendo utilizado para dar força hidráulica. Na hora que ele foi utilizado, o fluido ele volta e enche o reservatório de novo, ou seja,
Esse reservatório ele só vai esvaziar o tanto de circuito hidráulico, né? O tamanho do circuito hidráulico que ele tem, né? Aí vamos supor que ele tem, sei lá, tô chutando aqui, sei lá, uns 50 metros, e uns 50 metros aí, ele consegue. Tô chutando, viu? Isso aqui são números aleatórios que eu tô tirando agora da cabeça. Aí vamos supor que o sistema hidráulico todo cheio, né, conseguindo gerar movimento nos pistões, estou chutando. Vamos supor que ele seja, sei lá, 10 litros. Então eu vou ter o quê? 10 litros sempre andando por esse sistema hidráulico aqui, né? Proporcionando a força, né? As forças de pressão, força de contração. E daí esses 10 litros, eles sempre vão voltar aqui, ó, e vão encher de novo e vai ficar naquela recirculação, ou seja, o reservatório ele vai abaixar 10 litros porque esses 10 litros vão estar trabalhando, vão estar dentro do sistema hidráulico, causando, né, contração, causando avanço, né, nos pistões, no braço mecânico ali, né, que estiver funcionando. Mas enquanto eu não estou ativando o pistão, ou, né, nesse caso aqui, esse de cá, ele empurra o pistão para frente. Já esse controle aqui, né, ele contrai o pistão, ou seja, o pistão recolhe. Aí por isso que, por exemplo, até eu dei o exemplo lá do caminhão de linha viva, né? O caminhão de linha viva, enquanto ele está sendo utilizado o braço mecânico, ele está funcionando. Por quê? Você para o caminhão, né? E aí tem uma alavanca lá, tem um. Até me ensinaram uma vez, eu fiz um treinamento, né? É aquela história, né? Você não faz tempo que você não mexe, né? Você tem que aí ter uma alavanca lá. Se não me falha a memória, você não pode pôr no ponto morto, você tem que pisar numa alavanca lá no caminhão, né? E aí nessa alavanca pisada ali, aí você liga o caminhão e aí ele vai transferir toda o trem de força, né? A hidráulica, ele vai transferir para o pistão, mas antes disso, você vai estabilizar o caminhão, né? Você tira as sapatas dele, né? Que é o sistema ali de estabilidade ali. E aí você vai transferir toda a força, né? Que está ali na transmissão do caminhão para gerar movimento. Ela vai ser transferida temporariamente para o braço mecânico para ele fazer o içamento, né? O içamento de carga, ou então fazer o içamento de pessoas, né? No caso, o caminhão de linha viva, né? Trabalha com circuito energizado. Então, a todo tempo, né, esse reservatório, ele vai estar, esses 10 litros, ó, eles vão estar passando por esse sistema. Obviamente, quando ele está nessa posição neutra aqui, né, ele por exemplo, vamos supor que eu enchi o sistema todo e ele está a pleno vapor aqui, está funcionando. Então, os 10 litros ficaram aqui. Na hora que eu coloco a alavanca aqui, né, para esse, eu coloco no neutro aqui, né? O que sobrou aqui, né, menos os 10 litros, vão ficar circulando aqui, ó, até eu acionar. E aí ele, por exemplo, ir para essa posição, ele fazer o movimento de avanço. E daí o fluido ser transferido lá para o pistão para ele gerar a força de compressão aqui. Então ele vai ficar fazendo essa recirculação, né? Essa recirculação de fluido enquanto ele está funcionando aqui. Ah, deixa eu ver o que mais, né? Vantagens aqui, ó, o sistema hidráulico, ele é muito bom, né, para dissipar o calor, né? Já o hidráulico vem da água, né? Mas é fluido, né? Então, é ideal para dissipar esse calor. Inclusive transformadores, né? Até no começo que eu tinha colocado aqui, né? E no transformador a gente utiliza, chama ondas de convecção, tá? Então, esse aqui é um transformador típico, né? A óleo, né? Então, você vai ter um reservatório, né? Na verdade, o núcleo dele fica imerso no óleo aqui, ó, praticamente todo ele. Ele fica imerso no óleo e aí ele vai fazer a conversão
pelo tamanho da bucha aqui, né? Provavelmente esse daqui é de 34,5 kV. Essa arquitetura aqui, isso aqui não é 13,8 não, com a bucha desse tamanho aqui, ó. Então, ele vai receber esse nível de tensão aqui na média tensão e vai converter para baixa tensão aqui, ó. Geralmente, na baixa tensão, ele está em estrela, né? Ele tem o neutro, né? Que é o X0, aí depois X1, X2, X3, que são as fases, né? As três fases. Daí ele chega em triângulo aqui, né? Fase A, fase B, fase C, converte para baixa tensão. Aí essa conversão ela libera calor, né? Porque você, né, tem conversão de energia, essa liberação de calor, ela é diminuída por conta do óleo o óleo mineral que tem aqui imerso. Aí esse óleo mineral, ele é porque a bobina aqui, né, ela é um enrolamento, você concorda? Aí esse enrolamento no núcleo aqui, ele dá a volta e ele percorre essa parte interna do transformador todinha aqui, ó, dentro da carcaça. Então essa corrente ela vai passando aqui, vai esquentando e o fluido, o óleo mineral que fica aqui, ele vai resfriando, né? Ele vai resfriando aqui, ele vai estar imerso no óleo. Aí geralmente é assim, ele resfria, tá vendo essas aletas aqui, ó, essas pazinhas aqui, ó? Na verdade é uma tubulação, tá? Aí essa tubulação aqui, ó, o óleo quente, né? O óleo vai resfriando, ele vai resfriando, e ele vai descendo por aqui, ó. Ele desce, tá? O que não consegue passar aqui, ele vai descendo natural dentro aqui da carcaça do transformador, tá? Mas geralmente ele desce aqui, ó. Grande parte do fluxo desce, aí ele resfria e ele chega mais frio na parte de baixo aqui do transformador. Aí ele vai fazendo esse ciclo, essa onda de convecção. Ele sobe, né? Passa pela aleta que resfria. Inclusive, tem transformador de potência que essa aleta ela tem uma abertura maior que o pessoal coloca cooler, né? Coloca ventiladores aqui para justamente maximizar a passagem de ar aqui, né? E ele é vazado porque o óleo quente passa aqui por fora, ele resfria, né? Aproveita que tem ar ali passando, né? Ou se tiver cooler, melhor ainda, mas isso eles fazem mais só para transformador de potência, né? Ou seja, transformador de subestação e da concessionária de energia local, né? E daí ele vai o quê? Vai fazendo essa onda de convecção o tempo inteiro. Enquanto ele está convertendo da 34,5 kV para baixa tensão, né? Ou seja, monofásico 220, bifásico 380 e trifásico 660, né? Eu estou falando o padrão aqui equatorial Goiás, né? Vai fazendo essa onda de convecção aqui, e essa onda de convecção vai promovendo o resfriamento. Aí, basicamente, é o transformador, é o a óleo, né? Tem dois tipos, né? Tem esse aqui a óleo e tem um a seco, né? Aí o a seco, na hora que você olha para ele, é como se ele tivesse desmontado, é como se ele tivesse fora dessa carcaça aqui, porque ele precisa, como ele não tem óleo ali para ajudar no resfriamento, ele precisa estar o quê? Ele precisa estar despido, né, dessa carcaça aqui para o ar ele passar por tudo quanto é lugar dentro dele ali, né? Então, basicamente, quando você olha um transformador a seco, você tem a impressão de que ele está desmontado, né? Mas na verdade não, ele não está desmontado, é porque ele não é resfriado a óleo. Então, vocês estão vendo que o sistema de hidráulica, de pneumática, né, ele tem essas particularidades, né? A vantagem, ou melhor dizendo, a desvantagem, né, é que eu preciso ter um reservatório e esse reservatório é finito. No caso do pneumático, não. O reservatório é virtualmente, né? Obviamente que não existe infinito aí de verdade, mas é virtualmente infinito. Ele utiliza o ar atmosférico. Inclusive, né, não é porque ele utiliza o ar atmosférico, ele tem as. Deixa eu ver aqui. Ele tem dentro dele aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. É separador de água e óleo, né?
Tem filtro, ó, filtro coalescente. É, basicamente, ó, deixa eu apagando aqui. Eu não quero apagar, não. Ah, é porque eu estou desenhando no programa por cima, tá certo. Esqueci. Isso que eu desenhei aqui não é no Word, né? Não é no PowerPoint, é no... Deixa eu apagar de uma forma melhor aqui. Agora sim. Então, esses filtros aqui, ó, lembra que eu falei que o sistema ar, ele tem partes mecânicas e tudo que tem parte mecânica tem lubrificação. Então, essa lubrificação, eles utilizam um fluido, tá? Ele tem a viscosidade, e não é que ele é oleoso, mas ele tem a viscosidade, né? É semelhante, né, e a do óleo, tá? Só que ele, como se diz, ele é mais para água do que para o óleo, né? É como se fosse, não tem aquele fluido refrigerante, né? Aquele que a gente utiliza para radiador de carro, né? Ou para de radiador de computador, né? Que sistema que a gente monta, né? Aí a gente compra aquele fluido, geralmente ele vem naquela cor, aquele cereja, né? Aquela cor cereja. Daí aquele fluido refrigerante, ele ajuda porque o ponto de ebulição dele, ele é deslocado, porque o normal, o ponto de ebulição da água, aí, né? Por exemplo, você tem um calor sensível, que seria a quantidade de calor, a gente aprende lá no segundo grau, né? Quantidade de calor necessária para ele ir elevando a temperatura média ali daquele ambiente, né? No caso, se for um líquido, né, para o sistema hidráulico ali, ele vai aquecendo. A vantagem do líquido é que ele tem, né, como ele se movimenta ali, né, até o ar também, né? A vantagem ali no resfriamento em que ele está no meio, né? Ele está em volta da gente aqui, né? Às vezes a gente precisa acelerar ele colocando um cooler ali naquele sistema, né? Mas geralmente esse líquido aí, né, esse fluido, ele ele precisa ser purgado, né? Ele precisa ser igual esse material que tem desse filtro aqui, ó, essa adsorção, basicamente ele é semelhante. Não sei se vocês já viram, não tem aquele produto que a gente compra. Vem uma caixinha, caixinha não, é tipo um potezinho, né? Aí esse potezinho, na hora que a gente coloca ele para para utilizar ele no guarda-roupa, né? Aí ele tem um material dessecante ali, por exemplo, a gente tem a naftalina, né, o que a gente mais conhece aí, né, como um material dessecante, mas a gente tem outros produtos aí que podem atuar também como material dessecante, ou seja, material que absorve umidade ali do ar, né, tirando aquela umidade. Aí no caso, como o sistema pneumático ele é ar pressurizado, e dentro do sistema, nas engrenagens, na parte mecânica, ele tem lubrificação. Aí essa lubrificação, ela, né, ar pressurizado mais lubrificação, ele vai conferir àquele ar, né, a propriedade de umidade. Aquele ar, inegavelmente, né, ele vai ficar úmido ali, né, impregnado por aquele fluido, né, aquele fluido é, é, lubrificante. Então ele precisa passar pelos filtros aqui. Lembra até que no. Deixa eu abrir o outro aqui, só para a gente colocar aqui da área de trabalho.
Aí lembra, pessoal, que o. Vou até dar um zoom aqui. Aí lembra aqui, ó, o sistema de filtragem é essa daqui, ó. Vou pegar aqui um sistema, se não dá manutenção, ó, ele vai ressecando, aí vai, literalmente, ele vai enferrujando, né, a parte aqui, ó. Ó, a turbininha lá que puxa o ar, né, aí passa a parte dessecante aqui, ó. Ó, esse aqui é o conjunto completo aqui, ó. Vou pegar um desenho aqui que vai ficar mais interessante. Aqui, ó. Então, ó, ele entra aqui cheio de umidade, né? E daí, ó, ele passa por elementos filtrantes, um deles aí é o dessecante aqui, ó. Então, ele pulverizado no ar, ele confere uma umidade para aquele ar ali, né? Então, ele vai ser o quê? Vai ser condensado aqui, ó. Ele vai precipitar e vai ser drenado, tá? E daí esse filtro, conjunto completo dele representa essa parte aqui no sistema pneumático. Então, ele vai liberar o ar aqui, ó, esses tracinhos aqui que a gente está vendo aqui, ó, representa essa saída aqui, a saída do ar depois que foi executado, né, ou a filtragem dele, né, através da dissorção, né, da umidade aqui, né? E vai liberar o quê? Um ar puro, né? O mais seco possível aí, né? E sem contaminantes, né? Inclusive, se for num ambiente fabril aí aqui de alimentos, né? Ou até num ambiente fabril aí que tem fabricação de remédios, né? Até de componentes, né? Componentes igual processadores aí, né? A gente tem que filtrar bastante esses elementos aí, né? Porque a gente tem a parte lá de controle, né? Que a gente utiliza ventosa. Aí, basicamente, a ventosa é um sistema pneumático, né? O sistema pneumático, ele puxa aquela ventosa, ele puxa é tipo uma borrachinha, né? Aí, essa borrachinha, ela vai pregar ali no wafer, por exemplo, ali, né? Dependendo do tipo de sistema, né? E aí, imagina, né? Se esse sistema, até o escape dele tem que ser externo àquele ambiente de montagem. Que lembra que em eletrônica, né, microeletrônica, ou até eletrônicas com a diminuição dos domínios, né, domínio elétrico, domínio magnético bem diminuído aí, né? Qualquer tipo de partícula, né, um fio de cabelo torna-se uma partícula, né, gigantesca ali dentro de um controlador, dentro de um processador, e ele pode literalmente, né, por defeito de fabricação, comprometer aquele equipamento. Então, assim, basicamente é isso, pessoal. A gente, né, eu gosto mais de ministrar esse tipo de disciplina lá no ambiente, né, presencial, porque como a gente não tem uma intimidade com né, com a parte de hidráulica e de pneumática, né, você mostrando ali para você, aluno ali, né, como diz um colega meu, cara crachá, né, frente a frente ali, ele vendo ele funcionar. Aí ele consegue entender mais a dinâmica, né? Mas basicamente é isso, tá, pessoal? Então, o Mailson, o, é, essa aqui é a última aula, né, da UC de acionamentos. Próxima aula a gente vai ter já a primeira aí de projetos elétricos industriais, tá bom? E aí se eu não me engano, acho que é 5 atividades ou 4, né? Vai ser bem extenso. Daí eu já vou iniciar já com teoria e já explicando
É cada atividade lá, tá? E não perca a próxima aula. Beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Envie as atividades, tá? Eu vou estar de olho aqui, né? Inclusive, para postar, né? As FOs, né? As FOs aí que estão faltando. E fazer a correção das atividades para a gente fechar o relatório de notas, tá? Então é isso. Fica com Deus, tá, Maílson? E até a próxima web aula aí, na próxima C.